Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. E é uma alegria estarmos juntos aqui com vocês, amigos dos dois planos da vida que vêm compartilhar dessa manhã. E nós estamos essa semana falando sobre uma grande trabalhadora do Cristo que veio com uma missão, a missão da mediunidade. Falamos sobre o voo que nós fizemos pela Europa e agora chegamos aos Estados Unidos. O Roberto disse que nós fomos num navio a vapor. Mas eu vou pedir um segundo para ligar o ventilador, que está muito calor. Pode falar aí. É verdade, ele está um pouquinho mais quente, né? Eu não sei aí com vocês, mas excepcionalmente quente esses dias. Mas quente mesmo estava o movimento espírita, né? Com a Leonora Piper, já fazendo acontecer. E aí nós tivemos ainda um momento quando ela estava frente a um clarividente e que ele colocou as mãos sobre a Leonora e ela alegou que havia uma luz onde surgiram faces estranhas. O vidente, ele percebe, né, isso na Leonora. Só recordando, né, Roberto, que ontem nós comentamos sobre isso, mas para que a gente relembre o que nós estávamos falando, porque naquele momento era interessante que naquela reunião cada um botava a mão na cabeça do outro. Mas botava literalmente, assim mesmo. E quando o vidente coloca a mão sobre a cabeça da Leonora e que ele vê aquela luz e várias faces, vários rostos estranhos, ali foi o momento que eclode a mediunidade dela, porque ela levanta, sai da cadeira, pega um lápis, vai até uma mesa e escreve rapidamente uma mensagem. Aquele que ali se encontrava, que era o juiz Frost, que morava em Cambridge. E ele, como nós comentamos ontem, ele disse: Senhora, sou espiritualista há mais de 30 anos, mas a mensagem que me deu é a mais importante que já recebi. E por que ele fala isso, Roberto? Porque anos antes, o Sr. Frost havia perdido o seu filho em um trágico acidente. Antes de falecer, o seu filho ficou vários meses inconsciente e não mais reconhecia seus pais. Mas na mensagem, porém, ele dizia que a sua cabeça estava tão clara como nunca e reconheceu-o como pai e deu outros detalhes, o que para Frost foi uma prova irrefutável. É muito interessante, né? 30 anos ele em busca de um consolo e naquele momento, através daquela mensagem que o filho diz: eu estou aqui, eu estou viva, minha mente já não está mais inconsciente, porque ele ficou meses em coma. Eu consigo ver tudo com clareza. E dá detalhes que o pai não pode ter nenhuma dúvida. E com isso, a Leonora Piper, à medida que ela foi desenvolvendo a sua mediunidade, o que acontece, Roberto? Então, ela notabiliza-se como uma médium de projeção, né? E começa, a partir daí, a ser estudada por organizações parapsicológicas norte-americanas e britânicas. São as duas nações que pontuavam naquela época no campo das ciências parapsíquicas, assim denominadas, para nós a mediunidade. E é muito importante porque o estudo, isso é necessário, a pesquisa. Não podemos simplesmente, Kardec, ele dizia, não podemos aceitar tudo que vem. Precisamos aprofundar e compreender. E é uma pena que hoje, dentro do Espiritismo, não há tantas pesquisas científicas como eram realizadas naquela época. Sabemos que tudo é um custo e é necessário um investimento para essas pesquisas, mas
assim, muito necessário para corroborar tanta coisa que acontece e que nós, às vezes, ainda não temos essas respostas. Mas as pessoas pesquisavam nos Estados Unidos, ela também foi à Inglaterra, foi pesquisada, mas e aí, Roberto? Então, começa nos Estados Unidos, onde ela então residia, e sendo objeto de pesquisa do senhor William James. Ele era da Universidade de Harvard e foi também o primeiro a investigar sistematicamente, primeiro, porque logo depois viriam outras, né, da mediunidade de Piper, e logo se convenceu de que ela realizou atos, veja bem, paranormais, não médiuns, não mediúnicos. Então, após 10 anos de pesquisa, William James definiu a sua crença em Piper em uma famosa reflexão. Agora é interessante porque ele levou 10 anos pesquisando. Muitas das vezes nós queremos respostas de imediato. Quantos se dizem médios traz uma mensagem assim, sem nenhum embasamento, sem nenhuma seriedade, e já quer publicar livros? Não, foram 10 anos esse pesquisador ali, pesquisando os fenômenos para poder chegar a alguma conclusão. E esse que Allan Kardec nos ensinava. Então, William James, ele se apoia, falávamos em filosofia, antes de começarmos a nossa gravação, ele se apoia numa tirada filosófica que diz: se você deseja questionar a lei de que todos os corvos são negros, você não precisa mostrar que nenhum corvo é. É suficiente se você provar que um único corvo seja branco. Então, desmonta aquela lei que se apoia, né, que todos os corvos são negros. Mas ele, então, ele requisita essa fala dizendo: o meu próprio corvo branco é a senhora Piper. Então, ele desmistifica aí a mediunidade, dizendo: olha, existe muita fantasia por aqui, mas nem todos que contam aquilo que nós não entendemos são fantasistas. São mistificadores, né? São truques, falsários, são mágicos. Prestidigitadores? Né? Não. Então eu tenho aqui o meu corvo branco. E aí, Eleonora Piper, ele testifica aí a veracidade dos fenômenos pesquisados. Porém, ao longo de sua pesquisa, o James considerou as seguintes hipóteses sobre ela. Primeiro, a possibilidade de fraude, o que ele rejeitou depois de anos de observações cuidadosas. E, em segundo lugar, a teoria de uma extensão subliminar da mente de Piper, que era uma teoria predominante até então, de que a alma, na verdade não chamava de alma, seria uma extensão da mente biológica, física da senhora Piper, o que isto implicaria na aceitação de um reservatório mundano de informações expressas apenas através de estado de trânsito. Então ele descarta também essa possibilidade. E segundo, ou melhor, terceiro, a hipótese da telepatia, que também considerou insuficiente para alguns casos. A telepatia existe, mas em muitos casos onde não há pessoas presentes, ou melhor, não haja pessoas com conhecimento nos quais você manifeste-se sobre aquela área específica, então a telepatia fica descartada, porque muitas vezes fatos de que nenhuma ciência, nenhuma academia conhecia até então. É interessante porque ele foi vendo hipótese a hipótese. É fraude? Não. É a mente subliminar? Não. É telepatia? Não. E aí ele vai passo a passo, como deve ser toda pesquisa científica, até chegar a uma conclusão. E qual a conclusão, Roberto? Que ele, depois de tantos anos de pesquisa, ele chega, afinal. E qual seria mais uma hipótese? Então ele descarta as 3 primeiras, através dos instrumentos rigorosos de pesquisas que ele submeteu durante 10 anos à senhora Piper. E, finalmente, quarto, que era a hipótese do espírito, que ele reconheceu, aí ele quedou-se as evidências. Esse é o verdadeiro cientista.
que não só é a mais natural, mas a mais simples, embora não apoiada por evidência conclusiva, afirmaria ele. Porque muitas vezes, no propósito de desmontar uma realidade, nós criamos hipóteses mais hipotéticas do que seria aceitável. Então fantasiamos mais, projetamos, ao passo que aceitando a intervenção de uma entidade que não vemos, é o espírito desencarnado, então fica tudo equacionado. E os cientistas, em geral, eles são assim. Eles fazem as suas conclusões, mas eles dizem a possibilidade, né, muitas das vezes eles não afirmam, principalmente nessa área da espiritualidade, porque ele precisaria ter instrumentos aonde ele pudesse registrar e deixar aquilo catalogado, registrado, filmado, mas ele não conseguiu ter uma prova conclusiva. Na verdade, ele não conseguiu provar e convencer. Mas vamos lá. E as experiências prosseguem. Mas vamos aproveitar e vamos saudar os nossos amigos que às vezes vão chegando depois, para que a gente possa dar um alô, porque é muito bom estarmos aqui juntos, aproveitando, voltando um pouquinho, para que a gente possa ir cumprimentando um a um. Já falamos com a Cirlei. Bom dia, Cosma, obrigado pelos votos de felicidade. Bom dia, Janete. Bom dia, Maria Dolores. A Maria Dolores também mandando um abraço especial para mim, desejando saúde, paz, muita alegria, que Jesus abençoe sempre, que assim seja a todos nós, a Niva também. Este é o seu dia especial, parabéns e muitas felicidades. Obrigada. Clica aqui para ver, porque tem mais um pouquinho aí. Vamos ver o que a Niva disse. Este é o seu dia especial, parabéns e muitas felicidades. Este é o seu dia especial e por isso deve festejar com alegria. Espero que receba muito carinho, homenagens e surpresas boas. Ai, qual a surpresa que eu vou receber? Qual é o tamanho do seu coração, Leila? Já fez o exame cardiológico? Está tudo bem? Que hoje e sempre não falte a saúde, a paz e o amor. Feliz aniversário. Muito obrigado, Niva, por tanto carinho. Bom dia, Fátima, que bom você poder estar aqui conosco. A Rita Maria também, desejando parabéns, que Deus me abençoe e abençoe a todos nós, desejando muitas felicidades. Muito bom estarmos aqui juntos. Queridos amigos, mas vamos voltando à nossa convidada, a Leonora Piper, então, que se submeteu a 25 anos de pesquisas. 25 anos, ela se colocou à disposição daqueles cientistas para ser analisada, ser pesquisada, inclusive, de uma certa maneira, com prejuízo da própria família, porque ela precisava se ausentar do lar, mas ela teve o apoio do marido, das filhas. A filha dizia, inclusive, assim, quando eu crescer, eu quero ser igual à mamãe, porque ela sabia também doar do seu pouco tempo, mas ela doava o amor. À noite, ela orava com as filhas, ensinava sobre Deus, sobre Jesus, e dizia, Deus as abençoe. E aquele pequeno momento foi muito marcante para as filhas, para a família. Como é importante nós ensinarmos os nossos filhos o Evangelho do Cristo. Mas e aí, Roberto? Bom, aí as pessoas falam assim, e o resto da história vai se passar só nos Estados Unidos? Não. O que ocorreu? Existia um cavalheiro, à época, chamado Sir Oliver Lodge. Ele era britânico, portanto, e detentor de algumas posses. E aí o que ele faz? Existia como seu colega, e também que era um amigo comum do William James, um Richard Hodgson. Ele era advogado e parapsicólogo, considerado pelos seus íntimos como um expert em desmascarar fraudes. E aí ele assume a liderança das investigações sobre a senhora Piper.
Olha que ela já havia sido investigada, hein? Então, mas olha só, os requintes das investigações. Ele chegou a contratar detetives para seguir a médium e, após anos de estudo sobre ela, ele afirma que os comunicantes eram, ao menos em muitos casos, o que eles alegavam ser, isto é, os espíritos sobreviventes de seres humanos previamente encarnados. E para isso precisava de recursos. Nós vemos nos Estados Unidos, eles realizam muitas pesquisas, mas tem as universidades, tem aqueles doadores que financiam essas pesquisas, porque contratou detetives, anos pesquisando, vigiando, e foi assim um custo muito alto que eles investiram nessa pesquisa para poder concluir essas observações que eles iam fazendo. Isso é muito importante. Mas a Leonora Piper, mais conhecida como Madame Piper, que foi uma das mais célebres médiuns de nossos tempos, e muitos de nós, às vezes espíritas, ainda não conhecemos. Por isso que nós trouxemos essa semana para falar sobre ela, para que a gente possa conhecer e até assim ter essa gratidão no coração por esses espíritos abnegados que vêm com essa missão de nos auxiliar. Porque muitas das vezes, nós, às vezes que nos professamos espíritas, nos acomodamos e dizemos assim, mas hoje está tão frio, hoje está tão quente, hoje está chovendo. Mas estudar, ler esse livro, deixa para depois, quando eu me aposentar, quando os filhos crescerem, e nós vamos deixando as chances passarem. E quando a gente traz pessoas igual a Leonora, que nos mostra a determinação, se colocar à disposição, é um incentivo para nós, para qualquer situação das nossas vidas. Não é verdade, Roberto? Correto. Nós temos que entender que a pesquisa científica, eu até fazendo um contraponto com o que a Leila colocou ainda há pouco, eu dizia o seguinte, na atualidade, nós já temos um movimento espírita consolidado, as bases científicas, inclusive. Agora, a questão não só de ampliar essas investigações, também, mas essas investigações elas foram muito ampliadas com as luzes que verteram do outro plano para cá. Por exemplo, nós temos a série de Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Então, só aquilo ali já tem muitos elementos de investigações em que não cientistas tenham se debruçado sobre aqueles relatos. Mas as academias, de maneira independente, elas avançam em seus conhecimentos. E outra coisa, para nosso júbilo, não fazem outra coisa senão constatar a realidade do que lá os espíritos trouxeram há décadas atrás. Então, os embates não são mais no campo das academias, mas agora do entendimento. E como eu falei antes de colocar na gravação, nós falávamos sobre a doutrina espírita e sobre o movimento espírita. São coisas absolutamente distintas. A doutrina é una e ela é indissolúvel, porque é sentada sobre bases sólidas. Porém, o movimento é feito por nós. O nosso entendimento, a capacidade de nós não argumentarmos para vencer o outro, mas para ampliar o entendimento e que o outro, afinal, fala, mas eu não imaginava que fosse assim. Então, é um trabalho de convencimento, mas não de derrota, de vencer. Não há vitória, senão quando as duas partes se entendem. Agora, o Roberto falou da obra de André Luiz, e é muito bom sabermos que vários estudiosos assim nas universidades, fazendo teses de mestrado, de doutorado em cima das obras de André Luiz, publicações em revistas científicas americanas
com relação à mediunidade de Chico Xavier, citando as obras de André Luiz, isso já é um caminho, mas temos muito a percorrer. Kardec diz que o Espiritismo é a ciência do infinito. Mas amanhã, quinta-feira, nós vamos concluir a história da Leonora Piper, Madame Piper, que foi uma das célebres médiuns do nosso tempo, uma das mais célebres dos nossos tempos, lembrando que ela nasceu em 1857, junho de 57, logo após a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. Mas hoje é quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do nosso curso de Espiritismo, às 20 horas, ao final. Nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã, 10 da manhã, nós continuamos, vamos encerrar a nossa semana falando sobre Leonora Piper. E aí não sei qual agora o voo que nós vamos dar, porque nós saímos de um vapor, percorremos a Europa, fomos à França, à Itália, fomos à Inglaterra, fomos à Espanha, fomos à Rússia e tomamos um vapor, chegamos aos Estados Unidos, viemos para a América. E na próxima semana, não sei agora qual o transporte que nós vamos tomar para encontrarmos o nosso convidado ou convidada especial. Mas amanhã, 10 da manhã, nós encerramos falando de Leonora Piper. Sexta-feira não estaremos aqui, eu e Roberto temos um compromisso na sexta, mas sábado, 10 da manhã, nós temos a evangelização da família, a evangelização para a criança. Domingo, o Evangelho no Lar, com as bênçãos de Deus, estaremos juntos. E não podemos deixar sempre de lembrar, para aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. E para aqueles que já conhecem, também entrem lá, façam comentários, dê um joinha, compartilhem, vamos fazer com que essa semente de luz possa germinar em outros corações. Um dia abençoado, aguardamos vocês 20 horas para o nosso curso de Espiritismo e até amanhã. Então, amanhã, um epílogo antecipado. O que terá ocorrido na Inglaterra, no castelo de Sir Oliver Lodge, a senhora Piper? Amanhã falaremos sobre isso. Será que era um castelo mal assombrado? Aguardem. Muito obrigado, foi muito bom ter estado com vocês e até amanhã, se Deus assim o permitir.